Olha aqui, vocês gostam muito de quê? Seleção. Eu gosto muito de seleção brasileira. Qualquer mano a mano que a gente faça aqui nesse negócio, seleção brasileira dá bom. Vamos, né? Fazer a comparação aqui da seleção brasileira atual, que se encaminha para ser o time da próxima Copa do Mundo, que vai ser no fim do ano, contra uma seleção que eu acho que os dois aqui se irritam um pouco quando as pessoas falam que, nossa, aquela grande seleção e tudo mais, que é a de 2006, tá? Que nos nomes, de fato, era uma grande seleção, mas será que na temporada, na prática, no que fizeram na temporada de Copa do Mundo, realmente foi uma grande seleção? É o Brasil de 2022 contra o Brasil de 2006. Roda a vinheta. Já quero, de antemão, dizer que estou ansiosa pelo último confronto que a gente tem aqui, que é entre os técnicos. Mas a gente precisa ir na ordem normal que a gente sempre faz neste programa. Formigola, Alisson ou Dida? Você vai com qual goleiro? Pois é, assim, é que Não, o Dida já era muito grande nessa época, né? O Alisson acho que vive o auge da carreira aí, tem um renome mundial gigantesco, já foi eleito o melhor goleiro do mundo, né? Eu não sei se o Dida teve esse status oficial em momento nenhum, mas eu não sei se ele brigou por isso em alguma época. Talvez uma Champions aqui, outra acolá. Cara, é duro, viu? É duro porque O o Alisson é problema é, muito acho que figura. o problema, eu acho que é a evolução da posição, né, também. Eu acho Sim, difícil sim. tirar isso do voto. Eu acho. Vamos. Eu vou por uma linha aqui de. Eu não vou deixar a Copa poluir, tá? E, de novo, é um mano a mano, a avaliação individual do que cada um jogava na época. Uhum. Eu acho que o Alisson, nesse momento, chega melhor em 2022 do que o Dida chegava em 2006, assim. Acho que depois, um ano seguinte, eu acho que a gente teria talvez o melhor Dida ali, não sei, mas tenho muita dificuldade nesse voto. Já começamos bem, né? Ô, Vitor Sérgio, e aí? Alisson ou Dida? Eu acho, assim, o Dida ele teve uma saída de gol muito ruim, né, durante boa parte da carreira, ou quase toda a carreira. O Alisson acho que tem menos pontos fracos, acho que a própria posição evoluiu muito também nesses 15 anos aí quase, ou mais de 15 anos, mas eu acho que o Dida chegou à Copa, acho que passando mais segurança do que o Alisson. O Dida era uma unanimidade lá na época e o Alisson acho que hoje não é uma unanimidade atualmente, embora Mas tinha até seja pro propaganda Tite. da Volkswagen, né? Que ficava Não, isso zoando o era, Dida não, isso era lá em, antes, né? isso foi em a propaganda é por causa da falha da Olimpíada, né? Então, tipo assim, isso aqui era lá em 98, alguma coisa assim, né? Era para a Copa de 98, então é muito tempo aí, né? Eu acho que o Dida naquela época passava uma segurança, era uma unanimidade, assim, então eu vou votar no Dida por isso. Bom, então ficou para mim votar aqui para decidir. Eu acho muito difícil, cara, tirar do voto, da avaliação, enfim, a evolução que teve na posição. E aí eu vou de Alisson por essa evolução também. Acho que o Alisson consegue fazer, acrescentar, tem menos deficiências para mim, e acho que tem o acréscimo aí de sair bem, né? Ajudar na construção, na saída do jogo, e também tem uma reposição muito boa, né? O Alisson já teve até assistência na sua. Bom, o Alisson já tem até gol, né? Então. E eu acho que a coisa que o Vess falou dele não ser unanimidade, cara, eu acho que muito porque o nível dos goleiros atual é muito bom, né? A gente tem outros dois goleiros que estão voando, assim. O Ederson e o Everton, então acho que também é por isso. Vamos para a lateral direita, Vitor Sérgio. Danilo ou Cafu? É poupa-tempo? Cara, assim, historicamente é poupa-tempo. Eu vou votar no Cafu, mas ele tem que, sendo coerente com o que eu falo, o Cafu não era nem para ter sido titular dessa Copa, tá? O Cafu não era para ter sido titular dessa Copa. O titular dessa Copa se chamava Cicinho e o Parreira não teve coragem para fazer o que ele tinha que fazer. Então já vou até antecipando o último voto lá, né? O Calma, último eu quero voto. depois ouvir o senhor falando Que, sobre Parreira então, e Tite. então, assim, mas em relação ao Danilo, que tem ali uma importância tática para o time do Tite, mas em termos de ser lateral, não é um lateral que me agrada.
Um Danilo que, para mim, sentiu demais a Copa do Mundo de 2018. Eu fiquei assustado a forma como o Danilo parecia... Eu fiquei assustado com o Danilo assustado na Copa. O Fagner entrou e foi muito melhor que o Danilo em todos os níveis. Então, assim, por isso eu voto no Cafu, mas, repito, o Cafu não deveria ter sido titular em 2006. Formigola, como é que é o seu voto aqui? Eu acho que o Danilo teve uma melhora no pacote completo de 2018 para 2022. Vejamos se na Copa isso vai acontecer, né? Eu também acho que ele melhorou a ponto de chegar como titular, né? Ele vai ser o titular. E acho que merecidamente. O Cafu foi muito pela grife, pelo que já tinha feito, mas é muito mais jogador, acho que foi muito mais lateral que o Danilo, então Cafu. Cafu, então, leva essa. Aí vamos com os zagueiros. Formiga, Marquinhos ou Lúcio? É duro aí, viu? Porque eu acho que é difícil, assim, o Lúcio, assim, conceitualmente, tá? Eu acho o Marquinhos mais zagueiro que o Lúcio. O Lúcio foi um zagueiro de 3 Copas seguidas, né? Coisa que o Thiago vai ser agora também. Então isso é muito histórico, isso é muito grande. Antes disso, salvo engano, acho que só nos anos 60 lá o Mauro. Isso é muito, 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 muito raro. Então eu nunca fui um grande fã do Lúcio, apesar de achar que em alguns momentos ele foi injustiçado, até assim, pejorativamente, né? Em 2002 eu lembro bem, ficavam esperando que horas o Lúcio vai falhar, né? Até que vem lá o momento contra a Inglaterra e a narração deixa muito claro isso aí, né? Que tipo, pô, a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, tipo esse caminho de narrativa. E acho injusto, mas ok. 2006 é o meio do caminho, né? Ele tá muito bem, depois ele, tem outro momento muito bom na Inter depois disso. É que o Marquinhos vem aí de 2 anos em que a gente considerava ele melhor do mundo, ele e alguém. Ele Rubem Dias, ele Van Dijk. Mas é aquilo, acho que aí o meu desempate vai ser quem eu acho mais zagueiro e eu acho o Marquinhos mais zagueiro. E aí, Vitor Sérgio? Idealmente, eu acho que no que eu imagino assim de jogador hoje, eu acho que é mais Marquinhos também, mas e aí? Eu acho difícil esse duelo. Eu acho que assim, o Lúcio ele faz um ciclo para 2002 bem complicado e depois ele sobe de nível, né? Então, em 2006 e 2010 ele vai muito bem. Mas eu também acho o Marquinhos mais zagueiro no geral. Vou votar no Marquinhos por isso, mas enfim. Assim, o meu voto principal aqui está sendo como chegou às respectivas Copas, né? Uhum. Então, acho que o Marquinhos, apesar daquele jogo muito ruim contra o Real, né? E muita gente tem se apegado nisso para criticar o Marquinhos. Acho que as pessoas, não sei se estão exagerando muito, mas eu acho que, num geral, o Marquinhos chega numa forma um pouco melhor do que o Lúcio. Acho que é bem empatado, e aí acho que eu vou desempatar, porque eu acho que o Marquinhos é mais zagueiro do que o Lúcio foi. Então, vou votar nele, mas por causa disso. Tá. Vamos pro outro. Cara, vai ser pesado, tá? Fazer isso aqui. Thiago Silva e Juan, Vitor Sérgio. E aí? Então, assim, eu acho que são 2 dos zagueiros mais técnicos que já vestiram a camisa da seleção, assim, nesse século, com certeza, e acho que dá para abrir até para a história. Acho que, num geral, a carreira do Thiago Silva foi melhor, né? Bem melhor do que a do Juan, num geral, assim. Mas eu acho que o Juan chegou a 2006 jogando mais do que o Thiago Silva vai chegar em 2022, até porque o Juan estava numa idade bem melhor e o Thiago Silva já está... Tudo que ele está fazendo tem que ser elogiado, porque está fazendo isso com 30 brau, então... Mas eu acho que o Juan chegou melhor, por isso eu vou votar nele. Formigola, como vai ser o seu voto aqui? Tá pesado o duelo dos zagueiros, né? Tá pesado. Eu acho que o Juan estava vivendo ali perto talvez do auge físico, né, técnico e tal. É que o Thiago, mesmo com tudo isso que foi dito, seguiu jogando muita coisa, veio de uma temporada retrasada assim brilhante, né, como campeão da Champions. A passada teve uma queda de nível, num geral, o time como um todo, mas ele continuou jogando muito. Assim, você segue falando do Thiago como um dos, sei lá, 5 melhores zagueiros do mundo há quantos anos já? A gente tá falando aí de mais de 10 anos. Sim. Provavelmente. Sim. Então, num geral, e também acho que há uma diferença aí, acho o Thiago Silva mais zagueiro.
Não acho que o Juan tenha chegado jogando tão mais assim do que o Thiago agora, porque ele segue sendo referência de um dos principais times do mundo, né? Então eu vou de Thiago Silva. Tá bom hoje, tá sobrando pouco pra mim. Cara, eu vou de Thiago aqui. Eu acho o Thiago, a capacidade do Thiago de manter o alto nível, eu acho assim, gigantesca. É isso, a gente fala do Thiago, melhor zagueiro, entre os 10 melhores zagueiros do mundo, há muito tempo. E eu acho que o Thiago fez uma anterior à última temporada, né? Que não começou a próxima ainda, então, a nova temporada, mas uma penúltima temporada muito, 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 muito boa. E a última temporada eu acho que ele manteve um bom nível. Eu vou de Thiago aqui nessa escolha. Lateral esquerda, o Formigola, Alexandro ou Roberto Carlos? Acho que não tem pica. Não, acho que não tem disputa. A gente também não tá falando do melhor Roberto, mas o lado esquerdo do Brasil hoje é uma questão, né? Então, acho que é uma diferença gigante aí. VS, tem como votar contra o Roberto Carlos aqui? Então, é a mesma coisa do Cafu, né? Eu acho que o Parreira deixou-se escalar a seleção com um nome. O Brasil, um ano antes, tinha feito uma reta final de Copa das Confederações perfeito com Cicinho e Gilberto na lateral. E o Roberto Carlos parece que foi para a Copa jogou lá, tem uma cena emblemática que e não é a palhaçada do meião, não é a palhaçada do meião, né? O meião não tem nada a ver com ajeitar o meião, isso é uma imbecilidade que as pessoas repetem, enfim, imbecilidade mesmo. Mas tem uma cena clássica que o Brasil jogando e o Roberto Carlos deitado na beira do campo como se estivesse como se estivesse numa piscina, pô. Então, assim, tomando um acho solzinho. que aquilo ali, tomando um solzinho, aquilo ali representa como foi a pegada dessa galera para 2006. Acho que faltou culhão para o Parreira para barrar esses caras. Então, assim, eu quero registrar isso para não dizer que eu sou incoerente. Ele não devia ser titular, mas ele chegou a 2006 bem melhor do que chegou o Alexandre, por exemplo, que para mim não devia nem ir. Eu nem levaria o Alexandre, mas enfim. Então, só para pontuar aí, mas eu deixando esse ponto para não dizer que eu sou incoerente para o Pretzel não invadir aqui a gravação do Mano a Mano. Então é um lateral que você nem levaria para a Copa e o outro que não seria o seu titular, é isso, né? Esse duelo aqui, Alexandre e Roberto Carlos. Vamos começar o meio-campo, Vitor Sérgio, com Casemiro ou com Emerson? Assim, é um duelo bem mais parelho do que a gente imagina, porque o Emerson, né, que foi cortado da Copa de 2002, porque foi brincar de goleiro e ferrou Surreal. o ombro. Fico imaginando, quanto de terapia será que o Emerson fez por causa disso? Tá louco, deve fazer até hoje. Deve fazer. Caramba, imagina hoje, cara. O dia que a gente está gravando esse programa, faz 20 anos, né, do Penta. Caramba, ele deve estar fazendo até hoje terapia. Com um detalhe, Tainá, ele era o capitão da equipe. A imagem do Cafu mandando lá para Regina, eu te amo, né? Pode ser que não, pode ser que com ele no time ele não seria, né? Mas enfim, enfim. Mas o Emerson jogava muito bem. Só que tem um ponto. Tudo que o Emerson fazia de bom, o Casemiro faz melhor. Então, por isso é que eu vou votar no... E eu não estou criticando o Emerson, tá? Uhum. Eu estou dizendo que ele jogou bem durante 5, 6 anos em alto nível, só jogou em time bom, mas o Casemiro faz o que o Emerson fazia melhor. Então, eu vou votar no Casemiro. Formiga, por acaso é hoje que teremos um voto seu contra o Casemiro? Não vai ter, né? Essa disputa aí não vai ter. Assim, eu acho que o Emerson em alguns momentos pode ter sido até subvalorizado aqui no futebol brasileiro, pela imprensa brasileira, pelo torcedor brasileiro. Acho que foi mais jogador do que se pintou, mas também, para mim, nunca chegou no nível mundial do Casemiro, de unanimidade praticamente, ser dono do papel, de brigar entre os melhores da função, com uma característica que é muito específica, e dificilmente perder para alguém num mano a mano. Então, Casemiro. O Casemiro tem que botar isso no currículo dele, né? Inclusive. Champions, não perco no mano a mano basicamente nunca. Apesar que perdeu na final da Champions, mas não, né? Enfim, foi campeão. Formigola, mas não teve meu voto, Fabinho. Perdeu e a gente se estrepou, no caso, porque o Casemiro jogou pra cacete na final. Exatamente. Fred e Zé Roberto, Formiga, vai escolher quem deste duelo?
O Zé estava jogando uma barbaridade aí nessa época, dava uma dinâmica muito grande ao meio, assim, conceitualmente também acho mais jogador que o Fred, então aí acho que é relativamente tranquilo o Zé Roberto. Ô, Vessi, o Fred muitas vezes é questionado, né? E aí acho que nós três aqui concordamos que não merece todo o questionamento que recebe. Mas acho que para brigar com o Zé Roberto precisa um pouco mais, não? O Zé Roberto chegou nessa fase aí num nível excelente, né? E não estou nem considerando que o Zé Roberto foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 2006, né? Não dá para a gente botar o que o cara fez na Copa, porque o 2022 ainda não fez nada na Copa, porque a Copa ainda não aconteceu. Aliás, a Copa devia estar sendo agora, né? Se a FIFA tivesse vergonha na cara, a Copa estaria sendo agora. Mas como a FIFA é graneira, a Copa vai ser em novembro. Mas então a forma como ele chegou já era um jogador mais técnico, que fazia mais funções e tudo, mas o Fred acho que é muito sacaneado no Brasil, inclusive. Mas é Zé Roberto. Fica o nosso carinho ao Fred, mas com o Zé Roberto aqui não rolou. Paquetá e Kaká, o Vitor Sérgio Rodrigues, tem disputa aqui, por acaso? É no ano seguinte que o Kaká é eleito o melhor do mundo, né? É no ano seguinte, mas já era um Kaká protagonista do Milan, né? No ano seguinte ele é o melhor jogador do mundo, ele bota o time nas costas e tudo, mas ele já era um protagonista do Milan. A gente tem a final, por exemplo, a final que o Milan perdeu para o Liverpool no Milagre de Istambul. O Kaká joga pra cacete no primeiro tempo, ele dá 2 passes maravilhosos e tudo. Então, e o Paquetá é um jogador que fracassou no Milan, né? Fracassou, não teve, fracassou acho que é forte, mas não teve um. Inclusive, ele passou por alguns problemas também de ordem pessoal e tudo. Então, ele não foi bem no Milan e se encontrou no Lyon. Hoje, acho que é titular da seleção brasileira com méritos, mas acho que não dá para equiparar como ele chegou lá. E a gente está falando aqui do Kaká sendo protagonista do Milan daquela época, né? Claro que hoje acho que é um Milan tentando voltar àquela época de alguma forma, mas o Milan daquela época era outra coisa, outra história. Formiga, tem como não votar no Paquetá? No Kaká? Não, acho que dessa vez não, assim, a gente tá falando de um... Daqui a pouco a gente vai falar, né, tal, do quadrado e não sei o que e tal, e o Kaká entramos no quadrado, né? Começamos num quadrado que, assim, o encantamento dele em vários momentos tinha um elemento que não vai estar aí, né, que era o Robinho, mas teve o Kaká também jogando uma barbaridade, eu acho que não tem como comparar, né, é difícil o Paquetá. Kaká, então, leva essa, tá bem parelha, tá? A nossa disputa. Vamos para a próxima, que é de rabisca. Temos Rafinha e Ronaldinho Gaúcho, Formiga. Você vai votar em quem? Por acaso tem disputa aqui? Não tem, né? Tá. Não tem como. O Ronaldinho tava, assim, já não. Ele começava a partir daí da Copa, começou o Ronaldinho a largar um pouco. Copa. Mas da Copa. Ele foi muito bem na final da Champions, já fez uma Champions maravilhosa. E, enfim, assim, por muito pouco não deu assistência para gol, não teve uma participação mais direta na final. Por culpa dos outros, indo né? para a estatística, por culpa dos outros. Mas aí a Copa dele é a pior Copa de um melhor do mundo que eu já vi, assim. A pior Copa de um melhor do mundo que eu já vi é a 2006 do Ronaldinho. Mas como eu disse que a Copa não ia entrar na história, Ronaldinho Gaúcho. A gente até falou muito nesse voto. Né? Não, é só para pontuar, porque muita gente pega ali, e falam uma falácia, uma fake news de que o Ronaldinho jogou mal a final de 2006. Isso é mentira. Pô, é só ver o jogo, gente. É só você ver o jogo. Tudo que acontece passa pelo pé do Ronaldinho. Mas ele não fez o gol. Beleza, ele não fez o gol. Mas ele joga muito. Você pega ali. A expulsão do Lehmann é um passe maravilhoso que ele dá para quem, se não me engano, se foi o Juli ou se alguém que é derrubado e o Lehmann é expulso. E ele joga, ele faz o time funcionar, um time que sai atrás e tudo. Então ele joga muito, é mentira. O pessoal fala, não, e já tinha jogado muito na semifinal contra o Milan, que ele dá um passe pornográfico para o Juli fazer o gol da classificação. Então, assim, ele chegou à Copa do Mundo num ritmo de melhor do mundo. Realmente a Copa dele é lamentável, mas a Copa não entra aqui. Então é o Ronaldinho. Esse jogo aí é bizarro. É porque é isso, né? Se você vê quem fez o gol, é uma coisa. Ver o jogo é um negócio assim. Exatamente. O Ronaldo podia ter várias. Porque ele dá o passe para sair os gols, mas. Eu tinha essa percepção até fazer um desses jogos de jogos históricos que a gente faz. Eu mesmo me surpreendi,
com a barbaridade que eu falava. Eu falava que ele não tinha jogado bem a final, mas não é. Ele joga muito a final. Inclusive, ele é eleito o melhor em campo. Inclusive. Durante o momento, o pico da pandemia, né, o auge ali da pandemia, a gente mostrou em vários momentos, né, quando a Champions ficou parada lá, vários jogos importantes, né, que aconteceram na Liga dos Campeões quando não estava tendo jogo ainda da Champions. E aí eu lembro da gente de assistir de novo esse jogo inteiro, assim, nossa senhora, é bizarro, é inacreditável. O Vitor Sérgio, Vinícius Júnior e Adriano, você vota em quem? Assim, o Adriano ele chegou ao ápice na fase anterior, né? Na temporada anterior, na Copa das Confederações. Em 2006 ele tem uma temporada ali boa, mas abaixo. Acho que chega a Copa muito gordo ali, né? Chega a Copa meio pesado. Então, assim, eu acho que tem argumentos aí para votar no Vinícius, mas eu acho que o Adriano era mais experimentado, né? Acho que o Adriano tinha mais bagagem de seleção. Então, se você voltasse no tempo e tivesse os dois, eu colocaria o Adriano porque ele estava mais ambientado aquilo ali. O Vinícius fez uma temporada fantástica, mas ele tem ainda que ter um lastro em termos de seleção. A gente não sabe nem se ele vai ser titular, pode ser que ele não seja. Então, por isso eu vou votar no Adriano, mas eu acho que é uma boa disputa. E aí, Formiga, em quem é que você vota aqui? Adriano ou Vini? O Vini vem de uma baita temporada, né? Vem de uma baita temporada, o Adriano também vinha de uma baita temporada com protagonismo, com gente colocando, agora vai ser o melhor atacante do mundo em breve, não sei o quê. Pô, fez uma final absurda lá de Copa das Confederações um ano antes. É que o Vini ainda tem aí 4, 5 meses, né, pela frente. Eu acho Sim. que de imediato o Adriano desembarcou na Alemanha, acho que causando mais apavoro do que o Vini, por mais que a temporada tenha sido fantástica, e o Adriano depois perde a posição, né, em determinado momento da Copa do Mundo. Vamos ver se o Vinícius vai chegar a titular primeiro, né, e o que vai acontecer com ele durante a Copa, mas o Adriano era titular da seleção incontestavelmente. O Vinícius acho que está conquistando esse lugar agora. Uhum. Então tá, então o Adriano leva essa. Agora eu vou chorar. Neymar e Ronaldo Fenômeno. Formiga. Decidam aí vocês, tá? Tá, não, como nenhum dos dois chegava no auge, eu vou para mim quem é mais jogador e quer queira, quer não, enfim, muito problema físico ele teve antes da Copa, e tá tudo que o quarteto em vários momentos não existe por causa do Ronaldo, né? Mas Ronaldo. Vitor Sérgio, é Ronaldo Fenômeno pra você também? Ou eu vou ter que decidir isso? Se o Neymar tivesse chegando bem, eu votaria nele. Mas como o Neymar chega também em várias temporadas quer dizer, também é que a Copa vai chegar ainda, né? Mas enfim. Como o Neymar, como eu estou votando agora aqui, né? No meio da temporada, vendo de mais uma temporada do Neymar machucado, o Neymar que não teve ritmo, na reta final jogou bem, mas em jogos de peso, de exigência bem menor e tudo. Então eu vou votar no Ronaldo pela vida e obra lá, como eles chegaram naquela situação. Embora o Brasil da Copa das Confederações era sem Ronaldo, né? Isso precisa ser dito, né? Isso. Era com Robinho e Adriano e não Ronaldo e Adriano. Inclusive tem a capa histórica da Placar que ela diz: esses 4 não podem jogar juntos. A Placar fez, o pessoal falou, vocês jornalistas só falam quando já deu errado. Não, a Placar fez em fevereiro uma capa com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Ronaldo e Adriano, e a manchete era: esses 4 não podem jogar juntos. E realmente não podiam, como mostrou lá. Mas, então, nesse caso, se o Neymar tivesse voando como ele pode voar, eu votaria nele. Mas porque o Ronaldo já chega também na empurrança, já chega ali meio gordo, enfim, né? Gordo, né? Acima do peso ali para um jogador de uma Copa. Mas como o Neymar também está assim, eu vou votar no Ronaldo. Vou te aliviar dessa. Esse aqui eu vou te falar, ia ser duro. Não, assim, e se o Neymar tivesse. É porque eu acho agora mais fácil de votar no Ronaldo, né? Mas se o Neymar tivesse no nível que a gente já viu, né, do Neymar, no melhor do Neymar,
Aí eu não sei o que eu vou fazer, não. É porque eu sou muito apaixonada por Ronaldo Fenômeno. Ô, Formiga, eu vou mudar um pouquinho aqui a ordem das coisas, que eu sempre fico assim, né? As pessoas acho que percebem. Eu quero te ouvir sobre Tite e Parreira, depois eu vou ouvir Vitor Sérgio, mas primeiro o senhor, Bruno Formiga. Tite Cara, ou Parreira? eu não tenho, para mim, nenhum problema. Eu acho o Tite um técnico com muito mais repertório. A gente pode até falar, putz, mas o trabalho, esse ciclo realmente de 2002 até 2006, ele foi um bom ciclo da seleção brasileira, que em algum momento teve que administrar ali, não contar com os pentacampeões, de ser campeão de uma Copa América com uma galera alternativa. Acho que surgiu muita gente, acho que ele deixa de levar outras figuras, assim, mais uma vez, acho que o Alex é injustiçado numa convocação, assim, mas muita coisa. Dentro da questão do time titular, ele foi muito no popular e não foi no que era taticamente equilibrado. A Placar, eu lembro de fazer matéria sobre isso, falando que os 4 não podiam jogar juntos, mas isso não foi visto, não foi pensado no que era taticamente o melhor ou mais forte. E, de novo, como treinador, acho o Tite mais treinador. Acho que se o Parreira não tivesse vencido a Copa de 94, essa avaliação, o Parreira teria não teria nem a grife que se criou. E isso não estou diminuindo outros trabalhos bons que ele fez depois da seleção, não, tá? Mas eu acho que o time de 2022 é muito mais bem treinado do que era o time de 2006, que como resultado, como time, ele inexistiu. Na real, o time com o quadrado mágico e tal, ele inexistiu. Ele não era um time, ele era um conjunto de jogadores ali muito bons, como ficou provado nesse mata-mata. E nas mãos do Tite, acho que seria completamente diferente. Quando a gente vê as fotos do time de 2006, num geral, claro, pela saudade também, mas é porque individualmente eram caras, né, muito, muito, muito bons, então é normal a gente achar que poderia acontecer, mas de fato não aconteceu. Vitor Sérgio, desabafa sobre Tite Parreira. Vou falar uma frase. O critério é não ter critério. Ponto. Tite. Tite leva essa, então. Como é que vocês querem que eu vote num cara que justifica a convocação dizendo o critério é não ter critério e um cara que tem que agradecer que o Evaí se machucou para ele convocar o Romário para a Copa do Mundo? Porque senão o Romário, em 94, não teria ido. E vocês querem que eu vote nesse cara? Pelo amor de Deus. Bom, então, deixa eu ver. Eu acho que ficou parelho. Quer dizer, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 7-4, né? Então. Porque eu sou boa da matemática. 7-4 para de 2006. Porque é foda, porque a gente tá botando aqui no individualmente, né? 7-4 para 2006. E aí, se tiver o Tite, 7-5 para 2006, tá? Então, Alisson, Cafu, Marquinhos, Thiago Silva, Roberto Carlos, Casemiro, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano, Ronaldo Fenômeno, treinados por Tite. Então, o quarteto entrou junto com o Zé Roberto. A partir do Zé Roberto, todo mundo era da seleção de 2006. Mas é isso, né? Individualmente é uma coisa, na prática, várias vezes é outra. Eu espero que a de 2022 tenha perdido aqui para ser campeã do mundo, porque realmente é isso que eu quero, tá? Beijo, tchau, dicas, ideias, sugestões, mandem pra gente no direct ou aqui nos comentários. Até a próxima.